Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento. Estamos reunidos então para mais um Evangelho no Lar. Nós podemos neste momento colocar ao nosso lado um recipiente, um copo com água para que ela seja magnetizada, fluidificada no decorrer desse nosso breve encontro. Nós vamos então dar início fazendo uma leitura breve de uma página para que nós possamos inicialmente já conectar-nos com os espíritos superiores, os bons anjos que nos envolvem nesse momento. Vamos ler então uma página do pequeno livro Vigiai e Orai, que é de autoria do irmão José e psicografia de Carlos Bacelli. Vamos ler a lição Aceita-te. Diz assim: aceita-te como és, procurando melhorar. Não te acomodes na imperfeição. Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais. Não te compares aos outros. És uma criação originalíssima do Criador. Tens potencialidades semelhantes à de todos os seres. Não és melhor nem pior do que ninguém. És capaz dos feitos que caracterizam os anjos ou das atitudes que te nivelam ao malfeitor. Tens diversos caminhos à tua frente. A opção é tua. Não te revoltes contra a tua condição. A lama pode ser tão útil quanto o diamante. Aceita-te e não prejudiques ninguém com teu modo de ser. Que sabe a ideia, que sabe o pensamento. Nos aceitarmos como somos, na condição de espíritos ainda imperfeitos, mas já buscando a perfeição e nos melhorando a cada dia. Nós podemos, com as potencialidades que nos foram dadas por Deus, ser tão bons quanto os anjos o são, ou tão ruins quanto os malfeitores o são, porque somos todos espíritos, filhos do mesmo Pai, e nascemos com todas as potencialidades idênticas. Cabe a nós enxergarmos o momento em que nos encontramos e fazermos o melhor por nós mesmos e pelos outros. Vamos então orar, clamando a Jesus que esteja conosco neste momento. Fechando suavemente nossos olhos. Jesus, mestre e amigo, nós te agradecemos porque nesta oportunidade nos reunimos para falar do teu Evangelho. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela nossa condição de saúde, por todas as benesses que desfrutamos hoje, mestre. Pedimos a tua bênção e a tua presença em nossos lares neste momento. Pedimos, Senhor, permita que os bons espíritos nos acompanhem, fluidificando a nossa água, para que ela seja remédio para o nosso corpo e o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nossa ideia é refletirmos rapidamente a respeito do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Pedi e Obtereis, o capítulo que fala sobre a importância e a eficácia das preces. E neste momento em que vivemos este turbilhão de modificações, em que a lei de causa e efeito tem nos atingido de uma forma mais vigorosa, em que a lei de progresso tem feito o seu trabalho e nos empurrado adiante, a oração é mais do que nunca necessária para todos nós que amamos a Jesus e que somos comprometidos com o bem, porque nós o somos. A oração é neste momento de extrema importância para todos nós. Aqui existem três passagens do Evangelho em que Jesus fala sobre a forma de orar. Eu gostaria apenas de citar uma delas para que a gente refletisse junto a respeito dela.
Ela diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Olha a promessa de Jesus, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e versículo 5. Olha a promessa de Jesus. Ele nos diz que a oração verdadeira e a oração que Deus ouve é aquela que nós fazemos no silêncio do nosso quarto. E o nosso quarto nada mais é, nas palavras de Jesus, do que a representação do nosso estado de intimidade conosco mesmos. Não importa que estejamos no quarto, na sala, no nosso centro espírita, na rua, no nosso trabalho. O momento de oração a que Jesus se refere é esse momento em que, ouvindo a nós mesmos, ouvindo Deus dentro de nós, nós nos unimos a essa chama amorosa e boa, que é a herança de Deus em nós, e conversamos com o nosso Pai. Jesus nos diz que quando realmente fizermos essa oração, em silêncio e para nós mesmos, com certeza obteremos respostas. Nós fomos acostumados a rezar desde pequeninos, desde muito cedo, orações decoradas, e muitas vezes nós as repetimos sem sequer pensar no seu verdadeiro significado, sem senti-la verdadeiramente. Essas orações, na verdade, nada mais são do que declamações. Elas não trazem, se ditas simplesmente da boca para fora, não trazem nenhum traço de verdade. Não trazem em seu íntimo, em seu bojo, aquilo que é o sentimento verdadeiro, que é o solicitado por Jesus. Ele nos diz ainda que quando nós nos levantamos para orar, ou seja, em lugares públicos, onde queremos que as outras pessoas percebam que nós estamos orando, ou fazemos uma cena para dizer que estamos orando, isso de nada vale. Essa oração, diz Jesus, quando feita dessa forma, ali mesmo já alcançou a sua própria recompensa, que seria o reconhecimento de alguém que esteja nos observando. O Cristo diz que a oração verdadeira é feita com o coração, com o sentimento. E agora, meus irmãos, mais do que nunca, orar tem sido uma necessidade para todos nós. Jesus nos diz que nenhuma oração feita com o coração ficará sem resposta, que tudo que nós pedirmos nos será dado. Batei e a porta se vos abrirá. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos que este momento em que estamos vivendo tantas dificuldades e que, todos nós sabemos, as forças inimigas da luz têm se utilizado da nossa tristeza, da nossa angústia, muitas vezes da nossa fraqueza diante deste cenário tão tenebroso que nós temos presenciado. As forças inimigas da luz têm se utilizado disso para reforçar ainda mais esse cenário. Isso significa, meus irmãos, que pela nossa ligação, pelo link que nós fazemos com os espíritos que nos cercam, que nos rodeiam, podemos estar ajudando aos espíritos de luz em sua batalha pelo bem ou aos inimigos da luz. Orar, meus irmãos, não significa apenas pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que acabem, por exemplo, com essa pandemia.
que tirem os nossos entes queridos do hospital. Nós precisamos nos lembrar agora que tudo que acontece, acontece sob a permissão de Deus. Então, tudo o que está ocorrendo é bom para nós. Nós precisamos reforçar a nossa confiança no nosso Pai. E que a nossa oração, então, não seja aquele eterno pedido de ajuda. E não também necessitamos forçar um agradecimento, pois que não estamos tão confortáveis assim. Mas podemos sim reconhecer a bondade de Deus em tudo. Podemos, como Jesus nos pediu, em vigiando os nossos pensamentos, nos mantermos numa faixa de vibração melhor. Não deixar que as notícias ruins interfiram tão negativamente no nosso pensamento. Mantermos uma sintonia mais elevada, a alegria dentro do possível, ouvindo boas músicas, fazendo leituras edificantes e principalmente seguros na fé e na confiança de que nosso Pai está fazendo o que é melhor para nós e de que Jesus, o nosso governador planetário, está encaminhando todos nós com amor, com cuidado, para que nós sejamos sim alcançados pela lei de causa e efeito, porque é assim que deve ser, mas que o Cristo acolhedor está sempre ao nosso lado, nos amando, nos protegendo e fazendo com que nós soframos o mínimo possível, para que nós aprendamos muito mais e aproveitemos melhor essa oportunidade. Então, meus irmãos, vamos pedir sim, mas pedir pela alegria, pela paz, pela confiança, porque desta forma, mantendo um nível de vibração superior, estaremos ajudando aos amigos da luz nesse trabalho que está sendo realizado no mundo espiritual, neste momento de grande conflito na Terra. E quando nós ajudamos os amigos da luz, nós deixamos de ajudar os inimigos. Não é verdade? Então tenhamos essa consciência e esse cuidado, essa vigilância redobrados neste momento. Eu agradeço a todos este momento de atenção, rogando a Jesus que nos fortaleça nesse momento de extrema dificuldade que estamos vivendo, mas unidos na fé, unidos ao Cristo e com a nossa consciência sempre ligada a Deus, venceremos e sairemos daqui muito melhor. Vamos então orar para finalizar esse nosso momento de reflexão. Senhor Deus, Pai amantíssimo e bom, justo e misericordioso, nós te agradecemos por esta oportunidade reencarnatória em que podemos, Senhor, resgatar as nossas dívidas perante a nossa própria consciência. Nós te rogamos, Senhor, tende piedade de nós e, dentro do possível, misericórdia, abranda, Senhor, o nosso sofrimento. Olhai por todos nós, pela terra, pelos nossos irmãos e por todos os que, juntos, sofremos. Mas, Senhor, confiantes em Ti, temos a certeza de que em breve estaremos melhores e mais perto de Ti. Abençoa, Senhor, os nossos lares, que essas águas sejam fluidificadas e que nós estejamos na Tua paz, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela companhia, que Jesus nos abençoe e até uma próxima oportunidade.